Bom, então nós estávamos lá no infarto agudo do miocárdio. Continuando nossa apostila, a principal causa é a limitação ao fluxo coronário que leva à necrose do músculo cardíaco. Então, o que seria o infarto? Uma hipóxia, uma falta de oxigenação no músculo do coração. Então, assim, se a gente for pensar, o que leva a uma hipóxia desencadeia o infarto do miocárdio, né? Pode ser um trombo, que não deixa o sangue chegar lá. Pode ser uma necrose mesmo, uma infecção nesse músculo cardíaco, por exemplo. Os fatores de risco a herança genética. Temos que tomar, se a pessoa tem histórico familiar de infarto, ela é uma pessoa que deve ser cuidada. A idade maior de 45 anos em homem, maior de 55 em mulheres, talvez isso aconteça, já exista um risco a partir da menopausa, não necessariamente só a partir de 55 anos. A própria obesidade, a presença de hipertensão e diabetes, dislipidemias, fumar e estresse. Como eu falei para vocês, na aula de hipertensão, por exemplo, os pacientes que sofrem infarto, geralmente, quando você vai avaliar eles lá no hospital, eles tiveram uma crise hipertensiva ou estão com uma pressão aumentada. O que a gente precisa? Diminuir a sobrecarga cardíaca. Então, assim, se o coração, à medida que você se exercita, né, ele tem que trabalhar mais, então eu tenho que evitar com que esse coração fique sobrecarregado, fazer um exercício intenso, tomar um remédio como termogênico, misericórdia, né, que é matar a pessoa, né? Ou tomar alguma medicação para emagrecer, que tem como sintoma aumentar a frequência cardíaca. Outra coisa, reverter as causas. Se dislipidemia é uma causa para infarto, eu tenho que resolver a dislipidemia. Hipertrigliceridemia, hiperlipidemia. Diabetes é uma causa? É um fator de risco? Então eu tenho que resolver a hiperglicemia desse paciente. A hipertensão é uma causa? Eu tenho que resolver a pressão desse paciente. Eu tenho que cuidar do sódio, tenho que pensar no potássio, magnésio, fósforo, cálcio, tá? Então eu preciso também, na dietoterapia, não fazer dietoterapia só para o infarto, as coisas que levaram ao infarto. Rafael, a apostila está no Moodle, tá? Terapia nutricional. No primeiro momento é fazer esse paciente viver. Então, a dieta só vai ser liberada após a avaliação médica. Então, jejum de 4 a 12 horas após o diagnóstico de infarto. Caloria, de 20 a 30 quilocalorias por quilo. Vou adequar a distribuição de macronutrientes de acordo com o quadro clínico. Por exemplo, ele é um paciente diabético, eu vou adequar a distribuição calórica para o diabético. Ele tem hipertrigliceridemia, eu vou pensar num valor calórico da dieta menor, porque eu não posso dar um excesso calórico, né? Então, eu vou pensar numa distribuição calórica menor, entre 20 e 30, mais próximo do 25 para menos, né? Se é uma hiperlipidemia, eu vou fazer a distribuição e pensar em melhorar ao máximo a qualidade de lipídio dessa pessoa. Então, o infarto não é uma conduta só para ele, é uma conduta para as comorbidades e para os fatores etiológicos do infarto. Então, o fracionamento da dieta de 4 a 6 vezes por dia, incluir fibras para facilitar a função intestinal, porque essa pessoa não tem que evitar que fique fazendo esforço para evacuar.
A consistência da dieta, na verdade, é a que ela aceitar. Mas como é um paciente que geralmente ficou em jejum, é um paciente que está em cuidados intensivos, talvez ele precisou, né, colocar até uma sondinha, não para alimentação, mas para drenagem do conteúdo gástrico. Então a gente pode começar com uma dieta leve, que é de facílima digestão, uma líquida ou uma pastosa. A menos que o paciente fale assim, não, eu não gosto de comida batida, não, eu quero comida. Aí vocês pensem na dieta branca. Fala, Rafael. Qual parte Tá, infarto agudo do miocárdio, eu acho que é a página 80 já. Tá no finzinho. Evitar temperaturas extremas, então evitar tanto muito quente quanto muito gelado, evitar alimentos que causem flatulência, porque esse paciente, ele fica muito desconfortável, ele tem dor, né, e a gente tem que evitar essa plenitude gástrica. Então, assim, folhosos que causam flatulentos como repolho, brócolis, couve-flor, o rabanete, o nabo, alguns relatam que o pimentão é flatulento, feijão, lentilha, né, grão de bico, às vezes as oleaginosas podem ser flatulentas também. Talvez seja necessário suplemento para atingir o valor calórico, caso esse paciente não esteja comendo adequadamente. E a gente tem que dar muita atenção ao quadro clínico dele, como eu já disse. Se ele tem um colesterol aumentado, eu vou fazer uma dietoterapia com todas as características do colesterol para diminuir esse colesterol. Se ele tem hipertrigliceridemia, as características da hipertrigliceridemia, se ele é diabético e assim por diante, tá? Porém, a educação nutricional é a parte mais importante, porque essa pessoa, ela vai embora e ela tem fatores de risco que levaram ao infarto, que pode ser um peso elevado, pode ser o diabetes, todas as doenças voltadas à alimentação. Então, ela precisa aprender a comer. Então, só que ali dentro do hospital, talvez eu não consiga fazer educação nutricional, mas é um paciente que precisa ser acompanhado. Então, mesmo depois da alta, ele precisa procurar um nutricionista para ele comer melhor, senão ele vai ter outro infarto, certo? E fora isso, a necessidade de água, que é de 30 ml por quilo pode ser até 35, tá? 35 ml por quilo por dia, ou 1,5 litro de água para adulto e 1,700 para idoso. A recomendação DRIS é 2,7 litros para homem e 2,6 litros para mulheres. Mas lá nas DRIS não é uma recomendação hídrica, é uma recomendação de líquidos. Então, por isso que essa recomendação é um pouco menor, porque a das DRIS igual. Se eu tomar leite fluido, é um líquido, tá? Até se faz mal o excesso? Se eu finalizar essa daqui, vai levar comigo ninguém. Não, é assim, o excesso que faz mal, tipo, se você consumisse 10 litros de água no dia, né? É uma quantidade assim, porque daí te leva a hiponatremia, hipoconcentração, fica tudo muito diluído, né? E aí você vai se sentir fraco. Então, o excesso nessa situação, mas assim, 4 litros, você que é um praticante assíduo de atividade física, você transpira bastante. A gente também tem a urina como forma de compensação disso, né? Você também deve consumir um pouco mais de proteína, então você precisa de mais água também por causa disso. Então, eu não consideraria esse valor inadequado, não. Certo? Vamos então agora para as doenças neurológicas. Já está aí também, vocês já até conferiram comigo. Então, as doenças neurológicas, gente, é o seguinte: elas são doenças que afetam uma das funções mais importantes e vitais, que é a alimentação.
Por exemplo, a gente reconhecer um alimento como alimento é uma função neurológica. A gente ter fome também é mediado pelo sistema nervoso central, né? A gente conseguir pegar o alimento, levar na boca, mastigar, engolir, está relacionado a funções neurológicas. Então, a percepção do alimento, desde a percepção até a absorção dos nutrientes, é controlado direto ou indiretamente pelo sistema nervoso. Eu olhar aquele alimento e eu gostar dele é uma influência do sistema nervoso central, tá? Toda. Aquele alimento estar relacionado com assim uma afetividade também é uma questão emocional, psicológica, mas assim, você gosta daquele gosto, né? Então assim, e você reconhecer que aquilo é comida, porque a gente sabe que esse porta-giz não é comida, que essa chave não é comida, né? Isso é uma coisa. Por que eu tenho essa condição? Porque eu tenho uma condição neurológica para identificar o que é comida e o que não é comida, tá? Então, ter fome, procurar, selecionar o alimento, sentir seu gosto, mastigar, engolir, digerir e absorver são diretamente ou indiretamente controlados pelo sistema nervoso central. Portanto, quando existe um problema neurológico, tudo isso pode estar afetado. Exemplo, um paciente que teve um AVC e ficou com uma sequela de disfagia. Essa pessoa não vai conseguir engolir por um problema neurológico, tá? Então, pacientes com doenças neurológicas apresentam maior ou menor grau de dificuldade para obter o alimento. Não é só para engolir, não é só para pegar, é um todo. Talvez ele consiga engolir, mas ele tem problema com pegar o garfo e uma faca. Ele tem Parkinson, por exemplo. O Parkinson causa tremor. Como é que ele pega um garfo e uma faca, né? Dependendo do nível do Parkinson. E isso desencadeia um estado de déficit nutricional. Então, as principais doenças neurológicas são a disfagia, a própria doença de Parkinson, que eu falei para vocês, a doença de Alzheimer, a esclerose múltipla e o acidente vascular cerebral ou encefálico, né? Na verdade é o AVE. Eu tenho sempre que considerar a gravidade da lesão cerebral. Por exemplo, eu preciso saber que o paciente teve um acidente vascular hemorrágico, ou seja, houve um derrame, né, cerebral, e isso afetou algumas partes do cérebro, a lateral direita ou esquerda, cada um exerce um controle. Então pode ser que, dependendo da gravidade da lesão cerebral, né, a pessoa não consiga mais comer. Por exemplo, esses dias que tinha uma menininha lá internada no hospital, ela teve uma convulsão com 4 meses por febre alta. A febre chegou a 41,8, se eu não me engano. E ela teve uma convulsão, e quando eu fui atender ela hoje tem 17 anos, e ela é acamada e usa a sonda e não responde, ela não fala. Ela tinha um sistema neurológico normal até 4 meses de idade. Depois dessa convulsão devido à febre, ela ficou com várias sequelas neurológicas. Então, ela era uma criança que não desenvolveu adequadamente, né? Ela não anda, ela não fala e não come. Né? Vacina, ela tomou a vacina da idade, né?
Só que me parece que o dia que ela tomou a vacina, ela estava com alguma infecção, daí potencializou, né? Então, assim, cada organismo reage de uma forma, realmente assim, a minha filha, ela nunca teve reação a mais velha, nem a mais nova. A mais... teve uma vez. Teve? Ela nunca... A temperatura não subiu, caiu. Olha, a minha filha nunca teve reação à vacina. Na de 4 anos ela teve. Caiu. Só que aí aumentou, entendeu? Então assim, e eu já vi muitas crianças com febre de 39. Porque, gente, são 4 vacinas de 4 anos. São 4 vacinas com 1 ano. 4 vacinas com 2 meses. Não é assim, Rafael? 4 vacinas com 2... Não lembro se é 2, 4, 6, não lembro agora. É muita vacina, gente. Jesus de misericórdia. Mas assim, graças a Deus que tem, né? Só que cada organismo é único. E pode ser que ela tivesse mesmo com a imunidade baixa, que ela tivesse com essa outra infecção que a família me falou, que ela não sabia me dizer mais nem o porquê, porque a mãe dela ela não é viva, a mãe dessa menininha. Com quem eu conversei é a tia dela, e quem cuida dela é a avó. Então essa pessoa não sabia me dizer qual era a infecção viral que ela estava quando ela tomou essas vacinas e deu essa reação aí. E aí, assim, tem muitas pessoas que falam pra gente, nossa, dá um banho frio, é por isso mesmo que a gente não tem que ter medo de colocar, não precisa ser uma água gelada, mas uma temperatura bem fresca. Por quê? Porque os medicamentos demoram para baixar a febre, não acontece de um minuto para o outro. E aí tem alguns medicamentos, gente, que quando a gente dá para a criança, ele faz pico. Ele primeiro eleva a temperatura para depois baixar. Então você dá uma medicação, e aí, por exemplo, vou dar um exemplo, mas eu não sou médica, gente, eu não sou nada disso, sou uma nutricionista e agora eu estou falando, mas não estou indicando. Uma dipirona, por exemplo, é uma medicação antitérmica que faz esse pico. Então, uma coisa que eu faço sempre, dou dipirona, se tiver, assim, é que minha filha chegou a 39,3 no máximo, mas eu dou dipirona e levo ela pro banheiro. Abro o chuveiro lá bem fresco, ela tá lá tremendo até, porque na hora do pico ela tem que estar fresca, e a criança tem frio, então ela tende a querer coberta, então a gente esquenta mais essa criança, né? Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Então, assim, o que eu quis dizer com tudo isso, na verdade, já fui lá do outro lado da conversa, é que a função neurológica, ela afeta muito o estado nutricional de uma pessoa, né? Então, eu preciso considerar a gravidade dessa lesão, igual essa menininha, ela usa sonda. Pode ser que tenha uma lesão que deu uma disfagia, mas que não necessariamente precisa de sonda, basta uma dieta pastosa. E uso de fármacos também, mas não sou eu que vou prescrever, nem vocês. A disfagia, ela é uma dificuldade de deglutir, mas ela é um sintoma de várias doenças neurológicas. Então, eu tive um AVC e eu fiquei com uma dificuldade para engolir. É muito raro a pessoa ter só disfagia. O idoso geralmente tem, que ele tem uma estenose de esôfago, decorrente da própria idade, da senilidade. Então, essa dificuldade para engolir geralmente é um sintoma que vem acompanhado dessas doenças neurológicas. Qual é um outro sintoma da disfagia? O engasgar, o tossir depois que come, a asfixia, a sufocação e os alimentos que ficam parados na boca. Uma das coisas que eu avalio o paciente, dentre todas elas, quando está lá no hospital, é pedir para ele abrir a boca, ou se ele não abrir, a gente abrir e ver se não tem alimento parado. Porque se tem alimento parado é porque ele não está engolindo. E o risco dele broncoaspirar é muito grande. Porque se eu tenho lá um arroz parado na minha boca e eu tuço, a hora que eu faço assim, aquele arroz vai pro meu pulmão, tá? A terapia de reabilitação é sempre acompanhada por um fonoaudiólogo. Adequar os alimentos que podem ser ingeridos de maneira segura,
dieta oral, uso de suplementos, módulos alimentares, oferecer alimentos que o paciente poderá mastigar ou engolir com segurança. Então, assim, geralmente, uma dieta pastosa, porque ele está com dificuldade de engolir. O líquido vai descer muito rápido, então engasga muito rápido, é mais fácil engasgar. Mas também tem pacientes que engasgam até com o pastoso. Neste caso, aí a gente pensa em passar sonda. Como a dieta é pastosa, eu tenho que suplementar, eu tenho que agregar mais calorias, mais proteína, às vezes até carboidrato ou lipídio mesmo, fibra, porque ele não consegue digerir tudo que ele precisa. E oferecer alimentos que ele consiga mastigar. Se ele não conseguir, a gente tem que mudar a terapia nutricional. Os líquidos têm que ser espessados, tem que ser grosso. A gente pode usar leite em pó, pode usar fécula de milho, flocos de cereais, a própria gelatina. Tem um suplemento que chama Chicken Up, tem o Chicken Easy, que são vários laboratórios. Nestlé tem, Suporte tem, a Abbott tem, não é Suporte, é Danone. Todos eles agora têm aquele módulo que eu já falei para vocês, que deixa mais grosso, sem mudar a água, a cor e o sabor. Fica igual um gel. Então a água fica como se fosse gel, o suco fica igual um gel. Tudo isso para facilitar a deglutição. Quanto de pastoso? O pastoso que é aquele paciente conseguir. Por exemplo, tem pacientes que não conseguem o pastoso do pudim. Já tem pacientes que não conseguem o pastoso do purê. Já tem aqueles que só conseguem o pastoso da polenta mole, né? Então a gente tem que adequar o pastoso à necessidade daquela pessoa. Evitar alimentos que possam grudar na boca ou nos dentes, tipo uma bala, né? Principalmente. Mandioca gruda também. Evitar pedaços muito pequenos, tipo carne moída e arroz, é muito fácil de engasgar. Os pacientes devem ficar sentados para se alimentar, deixar ele comer devagar no tempo dele, refeições pequenas e várias vezes, e a temperatura ambiente, porque esse paciente, igual a gente, quando a gente põe uma coisa quente na boca, ou a gente engole rápido, ou a gente joga rápido. Se essa pessoa tem dificuldade de engolir, ela engasga. Então, não posso dar coisa quente para essa pessoa, tá? Tipos de alimentos: gemada, purês, frutas, sopas engrossadas, carne moída. Um parênteses, por exemplo, a carne moída misturada no purê, tudo bem. Mas a carne moída sozinha, ela pode ser um risco de aspirar, tá? Ela na polenta, não, porque ela faz parte da pasta. Mas ela sozinha, aí ela pode ser um risco. Gelatina, caldo de carne engrossado com mucilagem de arroz, macarrão bem cozido. Eu vou ser bem sincera, embora esteja na literatura o macarrão bem cozido, eu não considero ele uma dieta pastosa. Porque o macarrão bem cozido, ele é pedaço, ele é pedacentinho, então a pessoa pode engasgar também. Tem algumas dietas industrializadas, dieta que eu digo não é o alimento processado, é a dieta mesmo, suplemento industrializado, suplementos vitamínicos, que podem ser colocados no leite, no suco, no iogurte, nos doces, em coisas pastosas que o paciente pode comer. Por exemplo, você pode fazer um flan, uma gelatina, mas você tem que colocar alguma coisa, que a gelatina não vai agregar em nada, por exemplo, tá? Se eles precisarem de sonda, que é quando eles não conseguem engolir, aí a gente faz a dieta enteral. Quando que eles, ou é porque eles não conseguem engolir, ou porque eles têm um risco muito grande de broncoaspiração. E aí eles não conseguem também atingir a necessidade calórica e nutricional que eles precisam. Neste caso, a dieta vai ser por sonda depois do esfíncter pilórico, que é depois do estômago, sonda nasoenteral mesmo. E aí eu vou adequar a dieta à necessidade dessa pessoa. Ele é um paciente hipertenso, então eu vou passar uma dieta norma hipossódica, né? Não, ele é um paciente renal, eu vou buscar as características do paciente renal em estado conservador ou não.
E aí, falando de uma outra dieta, tem uma outra doença, é a doença de Parkinson, é um distúrbio neuromuscular resultante de níveis diminuídos de dopamina nos gânglios basais do cérebro. Então, essa doença, ela causa tremor em repouso, rigidez muscular. É muito difícil lidar com o paciente com Parkinson, porque ele fica endurecido, assim, na cama, na cadeira, ele fica enrijecido. Lentidão para se movimentar, dificuldade para mastigar, dificuldade para falar e dificuldade para deglutir. Atinge mais homens, principalmente acima de 60 anos. A expectativa de vida é de 12 anos, mais ou menos, após o diagnóstico. As causas não são muito bem conhecidas. O que existe é uma associação da doença com alto consumo de gordura saturada e de colesterol, ou a exposição a pesticidas, agrotóxicos também pode ser a causa, mas não é comprovado. Esse paciente tem dificuldade de deglutir, este paciente também tem um retardo no esvaziamento do estômago, então tem que ser alimentos de fácil digestão. Ele também tem saciedade precoce, então eu não posso querer que ele coma um prato muito grande, por isso eu dou pequenos pratos, mas dou de 2 em 2 horas. Pirose, né, que é uma sensação de azia, queimação. Cialorreia, vocês sabem o que é cialorreia? Baba, é excesso de salivação. Sabe o paciente que baba? Para você não falar, é o termo técnico do paciente que baba, ele tem cialorreia. Constipação intestinal e anorexia. Dieta fracionada, como eu falei, pode ser de 2 em 2 horas, mas pequeno porque eles têm saciedade precoce. Começar sempre pelos alimentos que têm energia e proteína. Dieta rica em fibra, se não conseguir consumir verdura, fruta, legume, tem que pôr módulo de fibra, né, no caldo de feijão, módulo de fibra no que ele estiver consumindo. A proteína deve ser administrada após as 17 horas para melhor efeito do levodopa, que é uma medicação própria. Essa proteína pode ser dada em todos os horários, mas é imprescindível que após as 17 horas ela seja administrada também. Tipo, é importante que ele jante com a proteína. Usar antioxidantes como vitamina A, vitamina E, vitamina C e selênio. E os alimentos devem ficar no alcance do paciente, porque ele tem uma dificuldade de manusear. O meu avô tinha Parkinson e eu me lembro que ele pegava um copo e ele derrubava tudo assim na mão dele, de tanto, né, que ele tremia. Quanto mais ele tentava fazer algo isolado, pior era. Então, o paciente que com o passar dos anos precisa ser tratado, né, porque ele pega o garfo, ele leva assim na boca, tremendo, cai, né, ele precisa de cuidados. E provavelmente ele precisa de alteração da consistência da dieta. Enquanto ele estiver deglutindo, a dieta vai ser pastosa. Depois que ele começar a ter broncoaspiração, a gente tem que passar uma sonda mesmo. Que daí é um estágio avançado do Parkinson. A disfagia é aquele paciente que tem já o Parkinson de longa data. E aí tem a doença de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência. Muitas pessoas morreram dementes sem saber que tinha Alzheimer, né? Ficou louco, né? Tá caduco, a gente tem tinha, né? Muito isso. Tá doido, minha avó já ficou louca já, tadinha, não fala coisa com coisa, não. Muitas vezes é doença de Alzheimer. Tem uma deterioração intelectual progressiva, perde a memória e o pior, perde a personalidade. Gente, pior do que tudo é você perder quem você é, não é? O que é perder a personalidade? Você não saber quem é você não saber que aquela cama é sua, que aquele filho é seu, que aquele pai é seu, que aquela comida é comida. A pessoa para de ter noção até de higiene. Não sabe que tem que lavar a mão, não sabe que vai no banheiro e tem que se limpar, não sabe que existe banho para ser tomado. Então a gente não a gente pensa no Alzheimer assim como só uma demência. Não.
o paciente perde a capacidade de identificar o que ele tem que fazer, tá? Ele perde a capacidade de ser ele, gente, que triste isso, né? Então, ela tem perda desses cuidados pessoais. Pode ocorrer hiperatividade, é uma demência irreversível. Uma vez que você foi diagnosticado com Alzheimer, tem formas de retardar a progressão da doença, mas não tem forma de você se curar. Então, e outra coisa, se o paciente com Alzheimer começou com disfagia e ele precisa agora de uma sonda, gente, dificilmente ele volta a comer, porque é uma doença progressiva, não é uma doença que regride, ela retarda a evolução. Mas se eu estou num estágio que eu preciso de sonda, eu vou viver com a sonda. Por isso que muitos pacientes com Alzheimer já faz a gastrostomia, né? Não passa a sonda, já faz a própria gastro, porque ele vai precisar de sonda para o resto da vida. O estresse oxidativo pode estar associado ao surgimento e à progressão dessa doença, e a expectativa de vida varia de pessoa para pessoa, que pode variar entre 2 até 20 anos após o diagnóstico. Esse paciente também tem dificuldade para engolir, ele tem perda de peso por isso, ele aumenta as necessidades energéticas e come inadequadamente. Então, a necessidade energética é de 35 quilocalorias por quilo, evitar gordura saturada. Claro que a gente evitar, pode chegar até 7%, tá? Vitamina B6, B12 e B9 reduzem o nível de homocisteína, que é benéfico para o paciente. Então, muitas vezes precisa até suplementar. O uso de antioxidantes, vitamina C e vitamina E e o próprio selênio. Se a pessoa não come bem, tem que suplementar também. É importante oferecer um prato por vez, por exemplo. Se você colocar toda a comida misturada, o paciente pode não reconhecer, né? E você pode não saber o que comeu, o que não comeu. Então, dá tudo separado, porque daí você consegue ver, ele comeu bem a carne, então no jantar eu vou deixar a carne ou pôr menos carne e colocar mais lipídio e carboidrato, por exemplo. O paciente deve alimentar-se sozinho se ele conseguir. Enquanto o idoso, gente, conseguir fazer tudo por ele mesmo, ele tem que fazer. A gente tem que valorizar isso, porque é muito triste para ele quando ele vê que ele não serve para mais nada. No hospital a gente vê muito assim a depressão decorrente da idade. Eles pensam assim, quando a gente chega com a nossa fita antropométrica, que ele não vai levantar, ele não consegue levantar para ir na balança, eles falam, você vai medir a medida do caixão? Existe, não escutei isso, não é de 1 nem 2, eu escutei de 80% dos idosos que eu avaliei dentro de hospital. Então eles estão dentro de um lugar que as pessoas correm um risco de morte, eles estão perto da morte, querendo ou não, teoricamente, a gente pensa que o idoso está mais perto de morrer do que a gente, né? E eles têm isso, eles não falam, mas eles sentem isso. Então, o que a gente conseguir, né, numa consulta, que vai o idoso e um familiar, olha para o idoso, conversa com ele, porque a gente tem mania de ignorar o idoso e perguntar as coisas para quem está junto. Né? Isso é muito ruim para a gente, quanto profissional, como para a pessoa. Sanduíches cortados em 4, que facilita, né, a pessoa pegar. Legumes e frutas à juliana, que é o cortado comprido, né? E se houver disfagia, alimentos espessados ou nutrição integral. Até aqui tudo bem, gente? Esclerose múltipla é uma doença progressiva, causa destruição da mielina, que é quem faz a transmissão dos impulsos nervosos. Existe uma associação genética, ocorre em adultos jovens, né, de 20 a 40 anos são adultos jovens, mais em mulheres, enquanto o Parkinson é mais em homens. Sintomas: dormência nos braços, pernas, tronco e face, tem visão dupla, fadiga, pode ficar débil, né, confuso,
uma descoordenação motora, incontinência urinária e parestesias, que é a parada de movimentação de algum membro, né? Tipo, pode ser de um lado, pode ser só no rosto, pode ser nas pernas, nos braços, pode ser em tudo, né? Esse paciente também tem dificuldade de deglutir. Olha para vocês verem, o Alzheimer tem, o Parkinson tem, esclerose múltipla, todo mundo até o momento desenvolve a disfagia, né? De doenças neurológicas. Ganho de peso, porque essa pessoa fica incapacitada de fazer exercício físico, por conta também da depressão. Pode ser que ele tenha perda de peso, pela descoordenação motora, mas o mais comum é o ganho. Esse paciente pode ter ou diarreia ou constipação também. Fazer necessidade adequada para manter o peso que a pessoa está. Então, de 25 a 30. Refeições pequenas e frequentes. Fornecer água. Se a pessoa deglutir água normal, se precisar fazer pastoso, água espessada. Ômega 3, porque é um anti-inflamatório. Suplementação de todos esses vitaminas e minerais, manganês, zinco, selênio, vitamina D, E, B6 e B12. E também tem estudos que mostram que o consumo desses nutrientes previne a esclerose múltipla. Então é importante que a pessoa consuma fruta, consuma verdura, consuma carne, né? Consuma as fontes de B12, por exemplo, porque os alimentos enriquecidos, não é só, eu vou comer isso e não vou ter. Não, pode ser que você vai ter. Mas assim, se é possível consumir alimentos adequados, consuma ele mais do que o suplemento, porque às vezes você vai suplementar alguns nutrientes e você vai deixar outros de lado. Então, para isso, alimentação adequada em todo o decorrer da vida. Postura ao se alimentar. Os alimentos laxantes melhoram a constipação. Os laxantes quais são? Folhosos, beterraba é laxante, mamão é laxante, abacaxi pode ser laxante, o café para algumas pessoas é laxante. Identificar alguns alimentos que as pessoas falam, olha, para mim tal coisa funciona como laxante, né? Evitar o excesso de sódio, porque esses pacientes usam corticoide, por isso eles também engordam, eles retêm muito líquido e eles eliminam um monte de cálcio por causa do corticosteroide. À medida que a doença progride, a gente vai mudando a consistência da alimentação e tem um momento que ela passa a se alimentar pela sonda, não tem jeito. Nenhum alimento é proibido, porém a dieta deve ser adaptada ao estado físico desse paciente. Então, o paciente consegue ficar sentado? Ele consegue mastigar? Ele consegue engolir? Não, ele vive deitado, ele consegue chupar num canudo, daí tem que ser líquido. Se a dieta é líquida, tem que suplementar praticamente tudo, porque uma dieta líquida leva ao emagrecimento, né? Então, são doenças assim que não tem nutrientes específicos para ser cuidados. É uma alimentação que contemple todos, a gente vai dar atenção para alguns, mas o que mais a gente tem que olhar é o que eu devo mudar para que esse paciente consiga se alimentar. Até aqui tudo bem, gente? E aí, agora falando do AVE, que é o acidente vascular encefálico, ele é o resultado de uma hipóxia, né? Isquemia é falta de irrigação sanguínea, então é falta de oxigênio, na qual o cérebro é privado de sangue e de oxigênio. Isso acontece por um coágulo ou por ruptura de vasos sanguíneos. Existe o AVE hemorrágico e o AVE isquêmico. Então, tem acidente vascular hemorrágico, que é quando existe a ruptura de algum vaso sanguíneo. E o isquêmico é aquele que falta irrigação sanguínea. O paciente pode se recuperar completamente, mas pode ficar alguma sequela e ele pode morrer também. Níveis de bom colesterol elevados são protetores contra o AVE, viu, Rafael? Aquele dia você me falou, professora, mas se ele aumentar o colesterol bom, vai diminuir o ruim? Não, mas é um fator protetor, o HDL estar alto, tá? Mas eu esqueci de detalhe, é não através de medicamentos.
através de medicamentos também? Não, a cápsula não, mas o quê? Por exemplo, se ele aumentar o colesterol bom. Por medicamento? Não, ele não vai conseguir através de medicamento. O medicamento vai fazer diminuição do colesterol ruim. O bom é a alimentação com atividade física. Níveis de HDL baixo é um fator de risco, obesidade, hipertensão, cigarro, diabetes e uso de anticoncepcional. Sintomas: dormência ou enfraquecimento dos braços, face ou pernas, confusão repentina, problemas de fala, visão e para andar, dor de cabeça, tontura e alguns pacientes podem ficar inconscientes. Quando o AVC acontece do lado esquerdo, afeta mais a visão e a audição. Se é do lado direito ou é dos dois lados, pode afetar a alimentação e a deglutição e a fala. Então, o médico sempre coloca no prontuário, né? AVE bilateral, AVE do lado direito, aí você já vai saber. Ele está em coma, eu não sei se ele come ou se ele não vai comer. Gente, se está do lado direito é muito difícil ele, quando ele se recuperar, ele começar já comendo, né? Ele pode até voltar, mas ele vai precisar muitas vezes de fisioterapia, de fono para isso. Então, esse é um paciente também com disfagia. Nas primeiras 24 até 48 horas ele pode ficar em jejum por conta dos vômitos e ele pode ter pneumonia aspirativa por conta desses vômitos também, por conta dessa disfagia. Tem muito paciente, gente, que tem um AVC, fica com disfagia, come aos trancos e barrancos, a família entuchando na boca para poder ter alta e o paciente vai embora. Aí chega em casa, a pessoa não está comendo bem e a família está lá, enfiando comida. E aí, de repente, ele começa com uma febre. Aí volta para o hospital com pneumonia. O que pode ser? Pode ter ficado muito tempo deitado e pode ser broncoaspiração da alimentação, que ele não está conseguindo deglutir, mas a família quer que deglute. Não é porque a família quer, porque é sinônimo, comer é sinônimo de saúde. Então, quando a pessoa fala come bem, nossa, é um alívio para a mãe, para o pai, para o filho, para o tio, né? E aí, a família, sem querer, acaba levando o paciente a ter uma pneumonia, por conta dessa disfagia que a família não aceitou e não respeitou essa disfagia. Então, o jejum nas primeiras 48 horas, talvez 24 seja suficiente, isso é o médico que define. Se o paciente estiver em coma, é sempre nutrição enteral para qualquer situação, vocês já sabem disso. Manutenção do peso próximo do ideal. Então, vai variar de 25 calorias até 45. Se eu quero que ele perca peso, eu vou chegar perto dos 25. Se eu quero que ele mantenha, 25 a 30. Se eu quero que ele ganhe, mais de 30. Proteína de 1,2 a 1,5. Então, é uma dieta hiperproteica. E a dieta via oral, eu vou progredir do jejum para líquidos, pastosos, até chegar na dieta branda e geral. Nenhum alimento é proibido e a consistência depende das condições. Ele tem condição de mastigar, tem condição de engolir, eu vou tentar via oral, pastosa, leve. Utilizar colher em vez de garfo. Limitar gorduras saturadas e colesterol, principalmente se houver dislipidemia, geralmente tem. Melhorar níveis de HDL se estiver baixo. Esse paciente não vai fazer atividade física, mas a gente tem que dar o ômega 3 para ele. E se houver uso de diuréticos, aumentar o potássio. Eu também posso dar alimentos fontes de ômega 3, por exemplo, linhaça, farinha de linhaça nas preparações. Isso também aumenta, tá? Se ele toma diurético, muito provavelmente ele toma fruta, suco de fruta, é bem importante. Ômega 3 previne o risco de AVC, mas para isso a pessoa deveria ou consumir suplemento diariamente ou peixe 2 vezes na semana. O teor adequado de fibras sempre, se não consumir de folhas, verduras, frutas, sementes, bagaço de laranja, usar módulo de fibra. Líquidos, pelo menos 8 copos, utilizar vitamina C e magnésio,
E os flavonoides podem ser utilizados quando a dieta for branda. O que tem em flavonoides? Falei esses dias numa apostila. O que tem? Hã? Vai, busca aí. Legumes e fruta tem tudo, né? Quando a gente não sabe o que tem, fala verdura e fruta, só não tem proteína muito. Não tem, né? Não é fonte nem rico. Mas flavonoides, antioxidantes, magnésio, vitamina C, fruta e verdura, né? Fala aí, Yara, achou? Coisas arroxeadas, frutas vermelhas, tá? Alguma pergunta, gente, com relação ao infarto, ao AVC ou AVE? A gente viu a mesma coisa segunda-feira do isolado. Ah, vocês viram? Então nós estamos falando a mesma língua.